Oi, gente. Boa tarde. Mais um boa tarde para você, né? Hoje nós iremos ver o assunto preposições. Preposições é uma classe de palavra fechada. Se é uma classe de palavra fechada, nasce para você a obrigação de decorar. É exatamente isso. Professora, eu já assisti a outras aulas suas, ou aula de outros professores, e eu não entendo quando você fala classe de palavra aberta ou classe de palavra fechada. Veja, a classe de palavra, ela vai ser aberta quando ela aceita modificação, ou seja, quando são criadas novas palavras dentro daquela classe. Veja, adjetivo. Adjetivo é uma classe de palavra aberta. Por quê? Porque todos os dias são criadas novas características, novas qualidades, novos estados. Então, essa classe de palavra que aceita novos termos, substantivo, elas são chamadas de classes de palavras abertas. Já aquelas classes de palavras que elas não aceitam modificação, né? Não adianta você dizer, hoje é um belo dia para eu criar uma preposição. Isso não pode acontecer. Por quê? Porque a preposição é uma classe de palavra fechada. Ela já tem aquele número limitado de palavras e não aceita modificação, tá certo? Então, nasce para você a obrigação de decorar justamente as classes de palavras fechadas. Por quê? Porque elas não vão sofrer modificação. Não vão ser criadas novas palavras para elas, tá certo? Então, a classe de palavra fechada, ela tem que ser decorada, tá certo? Nós veremos também que as preposições, elas pertencem a uma classe de palavra invariável. Gente, se é invariável, não vai sofrer modificação referente ao gênero e referente ao número. Professora, o que é gênero? Gênero é quando eu estudo masculino e feminino. Flexionar em gênero é quando você pode fazer a modificação para o masculino e para o feminino. Já invariável é quando você não pode modificar. Não há modificação de gênero, nem para o masculino, nem para o feminino. E quando eu estudo número, é singular e plural. Sendo assim, a preposição, ela não, lembre-se bem, não sofre variação de gênero e não sofre variação de número. Ou seja, a preposição, ela nem vai ao masculino, nem ao feminino, nem vai ao singular, nem vai ao plural. Ela nasceu daquela forma, conforme aquela escrita, e ela vai permanecer daquela forma. Não há variação de gênero e não há variação de número, ok? Pronto. Eu quero agora que você preste atenção à seguinte informação que eu vou passar para você. A preposição, ela é conhecida porque ela pertence à classe dos conectores, certo? Conectores. Professora, o que é esse grupo dos conectores? Grupo dos conectores é o grupo que possui duas classes de palavras que servem como conectores. E o que seriam conectores? Ligação, gente. São palavras que servem para ligar. Ela tem o objetivo de ligar. Nesse grupo dos conectores, nós temos as preposições e nós temos as conjunções. Professora, ótimo.
Eu aprendi que as preposições ligam palavras e as conjunções ligam orações. Não, 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 meu querido aluno, nada disso. Preposição, ela pode tanto ligar palavras como ela pode ligar orações. As conjunções da mesma forma, tanto pode ligar palavras como pode ligar orações. E o que é que diferencia, professora? Preposição de conjunção, já que elas têm exatamente a mesma função. Vou colocar aqui, ó, mesma função. Mesma função de ligar palavras e orações. Professora, se elas apresentam a mesma função, exatamente a mesma função, por que não existe só uma classe? O que é que as diferencia? E eu vou dizer a você, meu caro aluno, que o que diferencia a preposição da conjunção é o quê? A lista. O que estiver na lista das preposições vai ser preposição. E o que estiver na lista das conjunções vai ser conjunção. Professora, quanta criatividade. Pois é, veja só. Eu tenho o seguinte: casa de Maria. Pronto. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Quando eu digo casa de Maria, eu tenho uma preposição. Por que preposição? Porque ela está na lista das preposições. Nós vamos já aprender quais são as preposições. O de é uma preposição porque está na lista da preposição. Só que veja que esse de está ligando a palavra casa, que é um substantivo, à palavra Maria, que também é um substantivo. Com essa ligação, por meio da preposição de, eu apresentei um sentido de posse. Mas veja, o de ligou palavras. Pronto, então eu já vi que preposição pode ligar palavras, ok? Confirmando o que eu falei. Quando eu digo assim, eu comprei a blusa para usar hoje. Olha aqui, gente. Eu tenho essa oração aqui, eu comprei a blusa. E tenho essa outra oração aqui, ó, para usar hoje. Veja, uma oração, por que oração? Porque tem um verbo. Não se preocupe, que daqui a pouco a gente vai assistir a aula de sintaxe. É uma oração, porque eu tenho um verbo. E aqui eu tenho outra oração, porque eu tenho outro verbo. Veja, o que é que está ligando essa oração a essa primeira oração? A minha preposição para, que é a minha oração reduzida de infinitivo. Que coisa linda português, né? Então, veja, as nossas preposições, elas servem para iniciar as nossas orações reduzidas, que são aquelas que não possuem, que não são iniciadas por conjunções ou pronomes relativos. Então, veja aqui. Eu tenho uma preposição que uniu uma oração à outra. Então, preposição serve para ligar oração.
Batido e conferido com o que eu estou dizendo a você? Ótimo. Agora vamos olhar aqui essa outra frase. João e Maria estão aqui. Veja, eu tenho João, que é um substantivo, e eu tenho Maria, que é um substantivo. E o que está unindo essas duas palavras, esses dois substantivos próprios? Uma conjunção coordenativa aditiva. Esse i que está me dando essa ideia de soma. Mas por que é conjunção? Porque o i está na classe, está na lista das conjunções, não está na lista das preposições. Então, veja, conjunção serve para ligar palavra. Agora, vamos olhar o último exemplo. Eu usei a blusa, mas não gostei do resultado. Olha, eu tenho essa oração e eu tenho essa oração, ok? Porque tem verbo. O que eu estou usando para conectar essa oração à segunda oração? O mais. Eu usei a blusa, não gostei do resultado. Mas para eu uni-las em um só período, eu estou usando o quê? Essa conjunção aqui, adversativa. Então, conjunção também serve para ligar orações. Você entendeu? O que diferencia aí, gente, não é a questão de que preposição só liga palavra ou que conjunção só liga oração, não. O que diferencia é o que está na lista. Se estiver na lista de preposição, é preposição. Se estiver na lista de conjunção, é conjunção, tá bom? Nós vamos deixar o estudo das conjunções quando nós iniciarmos sintaxe, né, que a gente vai estudar a conjunção nas orações coordenadas e nas orações subordinadas, tá bom? Eu espero que você tenha entendido. Outra coisa que eu preciso dizer a você a respeito das preposições. Gente, preposição, ela é uma palavrinha vazia de sentido. Ela não tem um sentido fora do contexto, entendeu? Ela é vazia de sentido. Ela vai ganhar alguma significação quando ela está dentro do contexto. Então, veja, quando eu digo a preposição de, quando eu digo só essa preposição de, eu chego para você e digo assim, de. Você vai entender alguma coisa? Obviamente não, não é? Obviamente você não vai entender. Mas quando eu digo assim, casa de Maria. Quando eu digo casa de Maria, observe que o de agora, ele está sendo utilizado dentro de um contexto. Dentro desse contexto, eu consigo entender que esse de, ele me apresenta um sentido de posse. Casa de Maria. Casa que pertence a Maria. Então, veja, a preposição por si só, ela não estabelece uma relação de sentido. Mas quando ela está ali relacionada com as palavras e ela está dentro de um contexto, ela adquire um sentido, tá certo? E outra coisa que eu preciso dizer a vocês, deixe-me colocar aqui. Preposição fora do contexto é vazia de sentido. Tá certo? Você vai lembrar desse exemplo que eu vou dar aqui, de. Olha, ai meu Deus, eu tô tentando apagar isso, pronto. Eu chego para você e digo, para. Obviamente, eu não estou me referindo ao verbo parar, tá? Eu chego para você e digo, para. Você vai entender? Você vai pensar que eu estou falando o verbo parar, mas eu estou falando a preposição para. Você não vai entender,
Por quê? Porque é vazio de sentido, está fora de um contexto, não está ligando palavras nem orações. Mas quando eu digo assim, comprei um pincel para pintar. Você consegue entender esse para? Veja, esse para, ele vai me dar uma ideia de finalidade. Eu comprei o pincel para, ou seja, eu comprei o pincel a fim de, com a finalidade de pintar. Então, dentro do contexto, a preposição, ela assume uma semântica, ela assume uma significação. Fora de contexto, ela é vazia, tá certo? E é justamente isso que eu quero que você preste atenção. Por quê? Nós temos algumas bancas que elas costumam dar um trecho, né, de um determinado texto e pedir para que você aponte a quantidade de preposições. Isso é muita cara da banca IDECAM, que inclusive vai organizar o concurso da Polícia Penal. Muito a cara da IDECAM. Bota um trecho, marca algumas palavrinhas ali e diz: as palavras em destaque são artigos, preposições. Você tem que ter o conhecimento da função das classes de palavras. E pronto, a banca, geralmente ela cobra, as bancas elas cobram geralmente ou para você identificar as preposições ou valores semânticos das preposições. E aqui entra Banca Sebrasp e Instituto AOCP. Essas bancas, elas vão cobrar o valor semântico, ou seja, a significação. Aquela preposição naquele contexto, ele assume um valor de quê? Vai assumir um valor de assunto? Vai assumir um valor de causa, de companhia, de conteúdo, de limite, de instrumento, de meio de oposição? Qual é o valor que aquela preposição está assumindo ali naquele contexto? Então, nós veremos isso, mas antes de qualquer coisa, eu quero que você saiba que as preposições, elas podem se dividir em classificação, das preposições. Elas podem ser essenciais e elas podem ser acidentais. Nunca vi, professora. Já viu sim, talvez você não tenha dado importância a essa classificação. O que é uma preposição essencial? Gente, preposição essencial são aquelas que nasceram preposição. E quando você as vir, elas sempre exercerão o papel de preposição. São essenciais, elas nasceram dessa forma e elas não mudam conforme o contexto. Você percebeu aquela palavra desde em um contexto? Gente, desde é preposição, tá certo? Pode integrar uma locução adverbial? Pode, mas o desde sempre vai ser preposição. Você perceber ali a palavra após. Pode ser um adjunto adverbial de tempo? Pode. Quando eu digo assim, logo após a sua chegada, eu fui embora. Aí, por quê? Porque está me dando uma ideia de tempo. Mas quando pergunta morfologicamente qual é a função da palavra após? Após é uma preposição. Ela nasceu preposição. Tá certo? Então, eu quero que você se atenha a isso, que a preposição essencial é aquela que nasceu preposição e vai morrer preposição, tá? Já a preposição acidental, ela não nasceu preposição, mas ali, naquele contexto, ela está funcionando como uma preposição, tá certo? Então, eu quero que você decore de novo. Eu quero que você decore. Mais uma vez, eu quero que você decore. Decore, meu amor. Decore.
Sim, decore. Eu vou ser chata. Você precisa decorar as preposições essenciais a partir de agora. Eu vou escrever aqui, você vai pegar o seu papel, você vai escrever também, e a partir de agora você vai decorar. Tá entendendo? Você vai decorar as preposições. As preposições essenciais são 18. A, ante, até, após, com, contra, de, desde, em, entre, para, per, perante, por, sem, sob, sobre e trás. Olha, por preposição, eu mandei a encomenda por minha filha. Esse aí é uma preposição. Gente, preposição por é sem acento. Aquele que vem com acento é o verbo. Eu porei a encomenda em cima da mesa, tá? Não esqueça, tá bom? Pronto. Essas são as 18 preposições essenciais. Você vai dar pausa no vídeo e você vai começar a copiar as preposições essenciais. Você só vai dar prosseguimento ao vídeo quando você decorar. Não me... Ah, eu vou demorar um dia, problema teu, tá? Você se vira por aí. E decore. É isso. Eu quero que você decore. Eu só vou passar para as acidentais. Quais são as preposições acidentais? Ou seja, não nasceram preposição, mas dependendo do contexto, pode funcionar como preposição acidental ali. Quando você decorar, tá certo? Então, veja, são 4 com A, 2 com C, 2 com D, 2 com E, 4 com P, 3 com S e 1 com T. Decore. Já. Gente, já as preposições acidentais, conforme eu já falei, são as palavras que não nasceram preposição, né, mas naquele contexto estão funcionando como uma preposição. E elas normalmente elas iniciam adjuntos adverbiais. Nós temos como exemplo como. Esse como é interessante, né? Ele exerce assim uma infinidade de funções, assim como a partícula que e a partícula se. Então, conforme, que, conforme, segundo, consoante, durante. Eita, letra feia. Durante, mediante, menos, salvo, exceto, afora, tirante. Tirante? Sim, gente. Sabe quando a gente utiliza uma ideia de exclusão? Quando eu digo assim, ó, a filha é igual ao pai, tirante a cor dos olhos. Veja, o que nós costumamos dizer? A filha, ela é igual ao pai, tirando a cor dos olhos que parece a da mãe. A gente não utiliza a expressão tirando a cor dos olhos, ou seja, com exceção da cor dos olhos. Pois é, quando você utiliza tirando a cor dos olhos, tirando a cor da pele, esse tirando é coloquialismo, a gente só utiliza na linguagem falada, mas na linguagem culta, ou seja, na linguagem escrita, nós temos que utilizar essa palavra tirante, que no caso funciona como uma preposição. A filha se parece com a mãe, tirante a cor dos cabelos, que é igual à do pai. Tirante, tá bom? É uma ideia de exclusão, tá bom?
Se não, exclusive, inclusive. Inclusive, a gente usa com ideia de adição. Exclusive, com ideia de exclusão. Visto, malgrado e outras. Pronto. Essas palavrinhas aí, no contexto, elas podem ser utilizadas como preposições. Então, como, conforme, segundo, consoante, durante, mediante, menos, salvo, exceto, afora, todas essas daí, com certeza vocês já utilizaram em algum contexto. Essa ideia de tirante, eu sei que com certeza chamou a sua atenção, porque tirante é uma palavra que ela não é muito utilizada, né? E causa estranheza, justamente por conta de nós não utilizarmos, né? Então, tirante me dá uma ideia de exclusão. Se não, também dá uma ideia de exclusão. Caso contrário, caso não seja dessa forma, com exceção dessa forma, vai unir ideias opostas. Exclusive, gente, é uma ideia de exclusão. Quando eu digo assim, todos vieram à festa, inclusive o tio. Quando eu digo assim, inclusive, eu estou dizendo que o tio também veio, porque é uma ideia de adição, de soma. Mas quando eu digo todos vieram à festa, exclusive o tio. Ou seja, aqui eu estou pedindo que você exclua a ideia do tio. Exclusive o tio, menos o tio. O visto a gente já sabe, né? Dá mais que uma ideia de causa. E o malgrado. Malgrado você também deve estar achando estranho. Malgrado é uma preposição que me dá uma ideia de concessão, de apesar de, embora isso, tá certo? Apesar de, tá bom? Então vamos olhar aqui algumas frases que eu anotei no slide e depois eu vou mandar para vocês. Quando eu digo assim, o bandido só seria solto mediante fiança. O bandido só seria solto mediante fiança. Veja que a palavra fiança, ela se liga à palavra solto. Por que ele vai ser solto? Por causa da fiança, certo? Mas o que é que eu faço para unir nesse contexto de causa? Por causa disso, só vai ser solto por causa disso. É justamente essa palavra mediante, que nesse caso está unindo a minha palavra solto à minha palavra fiança. Então, esse mediante aqui, nesse contexto, está sendo utilizada como uma preposição. Você consegue entender isso? Pronto. Então, mediante, nesse caso, ela funciona como uma preposição. Ela traz esse significado de por meio de, por causa de, utilizando esse meio, tá certo? Mediante, ele também pode ser utilizado como um adjetivo. Quando eu digo assim, o aluno mediante, ou seja, o aluno que serve de intermediário, o aluno mediante conversou com a professora. Olha, esse mediante está dando uma característica ao meu aluno. Não é qualquer aluno, é aquele aluno que está servindo de intermédio, de intermediário. Então, mediante nasceu como adjetivo. Mas nessa situação, desse exemplo específico, eu não estou utilizando mediante como
Adjetivo, porque adjetivo é classe de palavra variável e que só se relaciona com substantivo ou pronome substantivo. Só que veja que aqui nessa situação, mediante está ligando a palavra solto, né, que é um verbo, a palavra fiança, né? Por causa de, por meio de. Então, para eu trazer essa ideia de por meio de, eu vou me valer dessa palavrinha, que não nasceu preposição. Essa palavra mediante nasceu adjetivo. Só que no caso, ele está servindo como preposição, está ligando uma palavra à outra. Por quê? Mediante nasceu adjetivo, mas que nesse contexto aqui está ligando palavras. E como ela está nesse contexto para ligar palavras, ela é uma preposição. Coisa linda, né? Língua portuguesa, a gente olha assim e diz, meu Deus, nada faz sentido. Só que quando você vai avaliar, bem ao pé da letra mesmo, você percebe que é lindo. É um todo ligado, é um todo ajustado, é um todo imbrincado. Imbricado, né? Imbricação. Pronto. Então, a sua obrigação é decorar as preposições essenciais, tá bom? Preposições essenciais. Gente, dificilmente, tá? As bancas, elas cobram essas conjunções acidentais, justamente porque acaba gerando polêmica, acaba gerando um movimento maior em relação aos candidatos. E aí as bancas, como elas não têm, né, esse desejo de perder questões, elas acabam nem cobrando esse assunto, tá bom? De preposições acidentais. Mas eu tinha que explicar para o caso de acontecer, você saber fazer a análise corretamente, tá bom? Pronto. Deixa eu ver aqui o que foi que a gente viu. Ok. Vamos ver agora as locuções prepositivas. Gente, eu sei que você já sabe. Quando eu tenho uma só palavra, olha, quando eu tenho só uma palavra, eu tenho preposição. Mas quando eu tenho mais de uma expressão, né? É uma expressão que é composta de mais de uma palavra. E essa expressão, ela terminar em uma dessas palavrinhas aqui, ó. Quando ela terminar, opa, quando ela terminar em uma preposição, é porque aquela locução, ela é chamada de locução prepositiva. É uma expressão que apresenta valor de preposição. Eu quero que você lembre que ela sempre, sempre, sempre vai finalizar com preposição. Olha, eu tenho aqui a fim de quê? Pronto, preste atenção. Olha essa expressão aqui. Comprei uma blusa. Peraí, vou colocar logo uma preposição. Comprei uma blusa para vestir. Comprei uma blusa a fim de vestir. Comprei uma blusa a fim de que? A fim de que eu a vista. Pronto. Olha aqui. Quando eu olho essas três frases, eu consigo notar que eu tenho uma preposição, eu tenho uma locução prepositiva e eu tenho uma locução
Conjuntiva. Por quê? Aqui, gente, eu tenho só uma palavra. E eu vejo que esse para tá aqui, ó. Aqui. Eita. Eu penso mais rápido do que escrevo. Para, per. Per, que preposição horrível, professora. Sim, quando a gente utiliza no sentido de cada um por si. Quando eu digo assim, cada um de per si, faça a tarefa. Cada um por si só, faça a tarefa, tá? Ela caiu em desuso, essa preposição, a gente não utiliza mais no dia a dia, mas não é o fato de a gente não utilizar que ela não exista. A preposição per existe normalmente, só que ela meio que caiu em desuso. Futuramente eu acho até que ela será retirada dessa lista aí. Então veja, quando eu tenho só uma palavra e essa palavra está na minha lista, aqui ó, de preposição, então ela é uma preposição. Eu só tenho uma única palavra. Veja que aqui agora, ó, aqui, comprei uma blusa para vestir. Qual é a semântica dessa palavra aqui, dessa preposição? Finalidade, objetivo. Comprei uma blusa com o objetivo de vestir. Consegue entender? Veja a segunda frase. Comprei uma blusa a fim de vestir. Comprei uma blusa a fim de vestir. Veja, esse a fim de, ele tem o mesmo sentido de objetivo, finalidade? Comprei uma blusa a fim de vestir. Tem, né, gente? Tem o mesmo sentido. Só que agora o que foi que mudou? Eu não tenho mais só uma palavra. Eu agora tenho uma expressão. E essa expressão, ela terminou em, olha, terminou em preposição. Então, o nome dessa expressão aqui é locução, porque é mais de uma palavra, e ela terminou em preposição. Então, ela é uma locução prepositiva. Agora, olha aqui, ó. Comprei uma blusa a fim de que eu a vista. Olha, agora eu tenho a mesma frase, a mesma semântica. Comprei uma blusa com esse objetivo de vestir. Concordam? Mas o que foi que uniu uma oração à outra? Tem mais de uma palavra, então é uma locução. Só que agora, esse a fim de que não terminou mais em preposição, agora terminou em uma conjunção. Agora é o que a gente chama de locução conjuntiva. Você conseguiu compreender? Então, a locução prepositiva sempre vai terminar em preposição. E a locução conjuntiva sempre vai terminar em conjunção. Algumas locuções prepositivas que a gente se recorda e conhece e usa bastante. Abaixo de, acima de, a fim de, além de, eu estou a par dessa situação. Apesar de, acho que eu até já falei, apesar de, atrás de, através de, por meio de, antes de, junto a, junto de, ao encontro de encontro a, em cima de, em frente a, de longe de, eu estou de longe olhando você, defronte de, eu estou defronte de sua casa, de acordo com, por causa de, por trás de, devido a, em virtude de, em obediência a, em via de, a favor de, ao invés de, a custa de, sob pena de. Veja, todas essas locuções, todas essas expressões, elas terminaram com preposição. Se terminou com preposição, e geralmente essas essa locução prepositiva, ela vai utilizar quais preposições? Vai terminar geralmente em de, a,
por, em. São as preposições mais utilizadas nas locuções prepositivas, tá certo? Então, veja. Preposição não tem muita coisa, gente. Não é um assunto difícil. E eu acho que eu já estou passando tudo aqui que você precisa saber. E, por fim, nós veremos agora justamente o valor semântico das preposições, que aqui as bancas elas se esbaldam. Valor semântico das Meu Deus, que letra horrível. Socorro, Deus. Mas vai assim mesmo, tá? Então, agora a gente vai ver o valor semântico das preposições, ou seja, a gente já entendeu que elas são vazias de sentido, elas não trazem nenhuma semântica, nenhuma significação em si. Mas, dependendo do contexto em que elas se encontram, elas podem apresentar valores, né? Elas podem apresentar significação. Veja, quando eu digo assim, eu falei sobre preposição. Você já decorou, certo? Qual é a preposição que nós temos aí? Vai falar alto, menino. Eu falei sobre preposição. Qual é a preposição que você tem aí? Pronto. Eu ouvi você dizendo sobre. Ok? Pronto. Preste atenção. Quando eu digo assim, eu falei sobre preposição, essa preposição aí me dá uma ideia de quê? Esse sobre me dá uma ideia de assunto. Exatamente. Quando eu digo eu falei sobre isso, ela falou sobre isso, é o assunto. A preposição está indicando assunto. Tá certo? Vamos prestar atenção. Eu sou péssima com exemplos, tá? Mas esse aqui deu para entender. Quando eu digo assim, Joana morreu de fome. Olha, qual é a preposição aí? Vai, responda. Isso, ouvi você dizendo também que é a preposição de, porque eu espero, sinceramente, que você tenha decorado e que você não esteja me enrolando, tá bom? Então, veja, quando eu digo assim, Joana morreu de fome. Para analisar. Esse de aí está me dando uma ideia de quê? De fome. Professora, eu estou sentindo alguma dificuldade. Por quê? Olha, você vai analisar o contexto em que a preposição está inserida e eu aconselho você olhar a palavra que vem posterior. Quando eu digo assim, morreu de fome. Esse de fome está me dando uma ideia de quê em relação à palavra que vem antes? Quando eu digo assim, olha, a preposição aqui é sobre. Eu olho essa palavra que vem depois da preposição e qual sentido ela exerce em relação à primeira. Quando eu digo assim, sobre preposição, falei sobre preposição. Você entende que preposição é o assunto de falar? Falei sobre esse assunto, sobre esse assunto. Então, esse sobre aí está me dando ideia de assunto. A mesma coisa você vai analisar aqui na frente. Deixe-me apagar, porque não, vou apagar não, vai ficar assim, bonito desse jeito. Joana morreu de fome. Olha aqui, esse de fome em relação a morrer, tá dando ideia de quê? Isso, motivo ou causa.
motivo, razão, causa, é a mesma coisa. Pronto. Agora, veja esse outro exemplo aqui. Eu jantei com Laiane. Eu jantei com Laiane. Pronto, preste atenção aqui. Quando eu digo eu jantei com Laiane, qual é a preposição que você tem aí? Primeira coisa, para analisar o valor semântico das preposições é identifica a preposição. Pronto. Qual é a preposição aí? Isso, ouvi você dizendo com. Agora, para você avaliar corretamente, o que você tem que fazer? Você vai olhar o que essa expressão significa em relação à palavra anterior. Quando eu digo assim, jantei com Laiane. Jantei com Laiane. Esse com Laiane, em relação ao verbo jantar, jantei com Laiane, me dá uma ideia de companhia. Veja, jantei com Laiane. Eu jantei acompanhada de Laiane. Então, me dá uma ideia de companhia. É isso. Primeira coisa que você vai fazer é analisar, identificar a preposição. Depois que você identificar a preposição, você vai fazer o seguinte: você vai olhar o que aquela expressão introduzida pela preposição tem de significação em relação à palavra anterior. Tá certo? É isso, é uma questão de manejo. Eu vou colocar aqui algumas frases e você vai me dizer o valor semântico da preposição, tá bom? E aí, ao final, eu vou corrigir. O livro de história está velho. Formou-se em medicina. Olhe para frente. Ele trabalha para viver. Estou sem dinheiro aqui. Feriu-se com a faca. Ele come até rã. Andei até a rua de minha mãe. Moro em São Paulo. Viajei de
avião. João falava contra nós. Deixa eu ver. Pronto. Deixa eu ver aqui se tá faltando algum exemplo. Se eu já tenho todos aí. João falava contra nós. Calma, viu, gente? Eu termino já já. Pronto. Eu acho que eu já dei um exemplo sobre isso. Mas eu sou péssima com exemplos. São sempre as coisas mais esdrúxulas. Ele estava entre os vencedores. Era uma casa de tijolos. Deixa eu ver. Meu Deus. Descendia de família rica. Professora, isso tudo. Viajei durante as férias. Pronto. Eu quero que agora, a primeira coisa que você vai fazer é localizar a preposição. Depois que você localizar a preposição, você vai me dizer a semântica, a significação daquela preposição dentro do contexto, tá? Pause o vídeo, responda, porque quando você voltar, quando você der o play novamente, eu já vou fazer a análise, tá bom? O livro de história está velho. Olha, a preposição é de. Quando eu digo o livro de história, deixa eu mudar aqui a cor. Quando eu digo o livro de história está velho, esse de história em relação ao livro me dá uma ideia de conteúdo. O livro de quê? O livro desse conteúdo. Então, esse de me dá uma ideia de conteúdo, matéria. Formou-se em medicina. Quando eu digo assim, formou-se em medicina, a preposição, que aqui é em, vai ficar assim mesmo, gente. Formou-se em medicina. Esse em medicina, em relação a formou-se, me dá uma ideia de especialidade, especialização. Nessa especialidade. Olha, quando eu digo assim, olhe para frente, a preposição é para. Esse para me dá uma ideia de direção. Olhe para frente, em qual direção? Para frente. Então, esse para me dá uma ideia de direção. Eu já vi alguns professores dizendo que o para é sempre finalidade. Não é, tá, gente? O que vai determinar é o contexto. Da mesma forma que eu jamais, eu seria irresponsável se eu chegasse e falasse assim, olha, gente, o de é uma preposição que sempre vai dar a ideia de posse. Casa de Maria, carro de João, joia de Joana. Eita, ficou feio, né? Joia de Joana. Nesses casos, sim, indicam posse. Mas eu vou ter outras situações em que esse de, ele não me dá a ideia de
Posse não. Quando eu digo assim, ó, viajei de táxi. Olha, esse de táxi me dá uma ideia de posse? Não dá. Viajei de ônibus. Nesse caso, vai me dar uma ideia de meio. Qual foi o meio que eu usei para viajar? De táxi, de ônibus, tá bom? Então preste atenção. A única coisa que pode dar o contexto exato do sentido da preposição é a frase em si, tá bom? Então não vá decorar, porque se você decorar, você pode incorrer em erro. Você tem que fazer a análise correta da preposição dentro do contexto, tá bom? Quando eu digo assim, ele trabalha para viver, a preposição é para. Esse para viver, trabalha para viver, me dá uma ideia de finalidade, objetivo. Trabalho com o objetivo de viver. Trabalho com a finalidade de viver. Então, esse para me dá uma ideia de finalidade, tá certo? Olha, a preposição aqui é sem. Sem, sob, sobre. Esse estou sem dinheiro aqui me dá uma ideia de quê? De ausência, de falta, concorda? Ou seja, estou desprovida, estou ausente, o dinheiro está ausente, o dinheiro está em falta. Quando eu digo assim, feriu-se com a faca, a minha preposição é com. Esse com aí, feriu-se com a faca, me dá uma ideia de instrumento. Qual foi o instrumento que eu utilizei para me ferir? A faca. A faca é o instrumento. Então, feriu-se com esse instrumento, faca. Gente, Instituto AOCP e Banca Sebrasp eles amam questões de semântica, tá bom? Tanto que eu separei algumas questões e nós vamos já responder, tá bom? Ele come, minha preposição aqui, ó, até. A, ante, até. Ele come até rã. Olha, ele come até rã. Ele come rã também. Ou seja, come outras coisas e come até isso. Então, esse até está me dando uma ideia de inclusão. Está me dando uma ideia de adição, de soma. Andei até a rua de minha mãe. Olha, esse até aí agora é o mesmo até da frase anterior, né? Mas tem o mesmo sentido? Olha aí se tem o mesmo sentido. Em cima foi com a ideia de inclusão. E esse agora, esse até? Andei até a rua de minha mãe. Esse até aqui agora, gente, não tem ideia de adição, não. Tem ideia de limite. Eu andei só até aquele local. Ou seja, eu não ultrapassei ali. Então, aqui eu tenho uma ideia de limite, limitação. Quando eu digo assim, moro em São Paulo, esse em, que é a preposição, e você não tem dificuldade depois que você decora. Moro em São Paulo. Em São Paulo me dá uma ideia de quê em relação a morar? Moro em São Paulo. Me dá uma ideia de lugar. É o lugar que eu moro. Aqui, gente, o exemplo que eu falei. Só que eu falei ônibus e táxi. E aqui agora eu falei avião. Sim, porque eu sou chique. Deixe ela, que ela é professora do estado. Ai, que brincadeira besta. Vamos. Viajei de avião. Olha que esse dia aí, ele não está me dando uma ideia de posse. Ele está me dando uma ideia de meio. Qual foi o meio que eu usei para viajar? Avião.
na frase de baixo. Gente, porque está explicando muito rápido. Eu não tenho que explicar aqui. Por quê? Porque aqui você precisa avaliar o contexto. Qual é o contexto que aquela preposição está incerto, está inserido, tá bom? Você achou estranho, né? Estar incerto. Incerto é o particípio irregular do verbo inserir. Você lembra, né? Que alguns verbos, eles possuem dois tipos de particípios. São os verbos abundantes. Com os verbos ter e haver, é o particípio regular. E com os verbos ser e estar, ser e estar é o particípio irregular, que geralmente termina em to e só. Eita, pra ela, o que é que tem a ver particípio com preposição? Nada, vamos lá. João falava contra nós. Olha aqui a preposição. João falava contra nós. O que é que esse contra nós me dá ideia de quê? Esse contra me dá uma ideia de quê em relação a falava? Falava contra nós. Bora? De oposição, de adversidade. Ele falava contra, ele estava contrário. Então, me dá uma ideia de oposição. Contrariedade. Pronto. Vi o carro de Maria. Aqui sim. Esse de me dá uma ideia de posse. Por quê? Porque olha aqui, gente. O carro de Maria, o carro dela, pertence a ela. Então, esse de me dá uma ideia de posse. Ou você vai ver também propriedade. Ou pertença. Tá bom? Deixa-me botar. Pertença. É o ato de pertencer. Ele estava entre os vencedores. Esse entre me dá uma ideia de quê, gente? O aluno estava entre os vencedores. Esse entre não é do verbo entrar, tá bom? Ele me dá uma ideia de dentro. O aluno estava no meio, na posição interior, dentro daqueles que venceram. Então, eu vou colocar dentro. Posição interior. Era uma casa, olha aqui, outro de que não tem esse sentido de posse. Era uma casa de tijolos. Quando eu digo casa de tijolos, me dá uma ideia de material. A casa era feita de tijolos. Me dá uma ideia de matéria, material. Matéria ou material. Quando eu digo assim, descendia de família rica. Opa, que foi isso? Olha, e eu não vou ficar dizendo, olha, aqui a gente tem tal preposição, essa daqui é a preposição. Por quê? Porque já foi dito que você precisa decorar. Esqueceu? Você precisa decorar as preposições. Então, é você olhar e decorar, tá bom? Então, vamos aqui. Descendia de família rica. Esse de, gente, indica origem. Descende de, vem de, origina de família rica. E por fim, nós temos durante. Você vai olhar, durante, sim, gente. Durante é uma preposição acidental. E o durante tem esse poder de demonstrar simultaneidade, né? Fazer ao mesmo tempo. Tem uma ideia de tempo ou de duração. Então, quando eu digo assim, viajei durante
as férias. Eu viajei no mesmo momento em que eu estava de férias. Então, durante é uma preposição acidental e me dá uma ideia de tempo durativo ou só tempo. Tá bom? Olha que coisa linda. Olha o tanto de semântica que você aprendeu sobre as preposições. Nós agora iremos praticar algumas questões, tá certo? Até a próxima.